Canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick, acompanho vocês nessa trajetória do conhecimento sobre filosofia. Nós estamos aí na aula 12. O tema é filosofia e religião e é voltado para o primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá falar sobre filosofia e religião. Filosofia e religião são duas formas de busca pela verdade e significado da existência humana. As duas buscam esse significado para a vida. Embora tenham objetivos semelhantes, que é essa busca, seus métodos e natureza são distintos, são diferentes. E a relação entre elas é complexa e tem se transformado ao longo da história. A filosofia utiliza a razão, a lógica e a análise crítica para buscar respostas, enquanto a religião se baseia na fé, na revelação divina e em textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, o Torá, entre outros livros. Então, a filosofia busca usar a razão, a lógica, e a religião se baseia na questão da fé, né? A pessoa que acredita. E nas revelações de Deus, dos deuses. Religião é o quê? Religião é um sistema de crenças e práticas que busca conectar o ser humano ao sagrado, ao divino ou uma força superior. Ela engloba um conjunto de doutrinas, ritos e valores que orientam a vida das pessoas, oferecendo respostas a questões existenciais sobre a origem do universo, o sentido da vida e a morte. Então, a religião é tudo isso aí, é um sistema de crenças, engloba um conjunto de doutrinas, né, os ensinamentos de uma religião, como ela deve ser, seus rituais, seus ritos, da busca das respostas existenciais sobre o sentido da vida e, inclusive, sobre a morte. A gente vê aqui um menino budista, um símbolo aí do catolicismo, cristianismo. Também aí a gente vê duas mulheres aí ligadas às religiões afro-brasileiras, provavelmente o Umbanda ou o Candomblé. Teologia. O que é teologia? É o estudo sistemático e racional sobre Deus e os assuntos divinos. O termo vem do grego theos, que significa Deus, e logos, que significa estudo, razão. Então, a teologia é um estudo de Deus, né? De uma forma muito simples. Ela busca organizar, explicar e defender as crenças e doutrinas de uma fé. Olha, ela busca organizar, explicar e defender as doutrinas de uma fé, que seja. Por isso que existem várias teologias, não existe uma teologia única que fala de todas as religiões. Existe a teologia cristã, a teologia árabe não islâmica, a teologia judaica, a teologia budista. Então, por quê? Cada teologia ela é focada numa revelação religiosa, entendeu? Então, nesse sentido, a teologia é tipo assim, a visão cristã sobre Deus, quem que é Deus, o que é o divino. Então, ela é diferente de uma visão judaica, ela é diferente de uma visão budista, islâmica, entendeu? Então, é por isso que existe inclusive essa separação de teologias. Até mesmo dentro do cristianismo, existe, por exemplo, a teologia católica, a teologia protestante, a teologia evangélica. Por quê? Porque elas têm objetivos diferentes. Tem coisas, por exemplo, existem elementos no catolicismo que não existem no protestantismo. Por exemplo, como a devoção à Virgem Maria, aos santos, a questão papal, a hierarquia, o jeito de ser da igreja, com suas tradições. O protestantismo vai focar em outros assuntos, vai focar mais na Bíblia, mais na tradição bíblica, né? Então você vê que é diferente. Então a teologia também foca na natureza de Deus, seus atributos, existências e obras.
Na revelação, nos textos sagrados, como eu disse, a teologia budista, ela vai lá falar sobre os Tripitakas, que é um livro sagrado do budismo. A teologia islâmica vai trabalhar provavelmente o Alcorão, porque é um livro sagrado da religião islâmica. E na relação entre o divino e a criação, que é a humanidade, a salvação, o fim dos tempos e etc. Entendeu? Então existe aí vários temas da qual a teologia e a religião trabalha. Então também é uma reflexão da fé, utilizando a razão e a lógica para compreender a experiência religiosa. É um estudo. É um estudo sobre a religião, é um estudo sobre aquela determinada religião ou várias religiões. Então a gente vê aí, né, teologia e as ciências da religião. Ciências da religião é uma área de estudo acadêmica e interdisciplinar que se dedica à investigação do fenômeno religioso sob uma perspectiva não confessional, ou seja, sem assumir a verdade de uma fé específica. Então você pode perguntar qual que é a diferença entre teologia e ciências da religião. A teologia ela tem um foco em uma religião. Por exemplo, existe a teologia cristã, católica, a teologia budista, teologia islâmica. Ciências da religião não. A ciência da religião ela vai assumir, inclusive se fala ciência das religiões também, né? Também outro termo, porque ela vai trabalhar numa perspectiva não confessional, sem assumir a verdade de fé específica. Ela vai trabalhar todas as religiões. Então, essa é uma das grandes diferenças. A ciência da religião estuda as manifestações empíricas, né, do conhecimento e culturais das religiões. Como as religiões conhecem, como as religiões se transformam, né, como a cultura influencia a religião influencia a cultura. Estuda crenças, rituais, instituições, principalmente as mais conhecidas, né, gente? A gente pode dizer, é quase que meio que impossível num curso de ciência da religião você falar sobre todas as religiões mundiais. Por exemplo, até dentro do Brasil tem várias religiões, entendeu? Eu falo aí, vamos lá, Santo Daime, o Santo Daime é uma religião brasileira, a Umbanda é uma religião brasileira, a Quimbanda, tem religiões também ligadas à tradição indígena, entendeu? Agora você imagina isso no mundo, todos os países aí, vários países, têm além do cristianismo, além do judaísmo, além das grandes religiões, existem as pequenas religiões, as religiões que às vezes são conhecidas em um lugar só. Por exemplo, existe uma religião chamada religião da serpente, né? Eu não sei o que é, mas, por exemplo, existem religiões que, né, o Seishonue, né, várias tradições, sejam elas orientais, sejam elas ocidentais, sejam elas tribais, então são muitas. Então, na realidade, o curso de ciência da religião ela vai ali focar nas principais religiões, né, que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, hinduísmo, o confucionismo, taoísmo, espiritismo. Aí entra aqui as religiões brasileiras, quando é aqui no Brasil, é claro, né? Porque não tem, por exemplo, uma lógica aí você trabalhar Umbanda e Candomblé, por exemplo, lá na Suécia. Pode até trabalhar como uma curiosidade, mas a Suécia lá vai ter as suas pequenas religiões lá também, como o Japão, como qualquer país africano, como qualquer país asiático. Então, vamos lá.
Também utiliza métodos e ferramentas de diversas disciplinas das ciências humanas e sociais para analisar a religião de forma crítica e neutra, inclusive a filosofia, inclusive a sociologia. Por isso que dentro da ciência da religião existe a antropologia da religião, a filosofia da religião, a sociologia da religião, entre outras, a história das religiões, porque ela utiliza disciplinas das ciências humanas principalmente. Entendeu? É a principal, corrente aí dentro das ciências da religião, as ciências humanas. É porque você vai falar, e as ciências biológicas? Você vai ver que é uma ligação bem difícil, né? Porque as ciências biológicas ela vai trabalhar ali o contexto ali material, né? Da saúde, da vida humana, né? Mas assim, ela é voltada ali para a questão, sobre o corpo humano, né? Então, é difícil você trabalhar ali ciências biológicas dentro da ciência da religião, porque não tem ali uma ligação, né? Você não vai trabalhar ali engenharia dentro da ciência da religião, as ciências matemáticas dentro da religião também. Entendeu? Você vai trabalhar às vezes ali um gráfico, uma estatística, no máximo isso. Entendeu? Então, as ciências humanas são as que mais buscam ali, definir o que é religião. Religião, e ciências da religião. Relação entre filosofia e religião. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, eram frequentemente interligadas a religião e a filosofia com filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles buscavam conciliar a razão com a crença nos deuses. Idade Média, a filosofia medieval era fortemente influenciada pela religião, especialmente pelo cristianismo. Filósofos como Santo Agostinho e Santo Aquino buscavam harmonizar a fé com a razão. Então, o período medieval é um período onde a igreja cristã, a igreja católica, ela dominou esse período, uma época de poder total da igreja, e inclusive a filosofia ela é voltada para isso. A filosofia ela se transforma, a gente pode dizer que a filosofia se transforma num braço da religião cristã, né? Aliás, um poderoso braço da religião cristã, porque os santos aí, por exemplo, o Santo Agostinho, ele vai usar a filosofia, argumentos filosóficos. O São Tomás de Aquino também vai usar de argumentos filosóficos para defender a religião, entendeu? Para dar respostas para várias questões aí, entendeu? Sobre a religião, sobre a vida voltada para a religião. Na modernidade, isso vai resistir a um rompimento, né? A partir do iluminismo, a filosofia e a religião passaram a ser vistas como áreas distintas do conhecimento, com a razão se impondo como a principal critério de verdade, né? Então, lá no período do iluminismo, vai existir ali, a gente parece que fala aqui que ela como áreas distintas, mas foi algo assim mais profundo, mais forte, no sentido de realmente tirar a religião da questão da razão, entendeu? Do conhecimento racional. Então, por exemplo, o que é o iluminismo, gente? É você iluminar o mundo através da razão. Então, não tinha muito. Ali se tirou o espaço da religião, no sentido de da religião ela ser ali um instrumento que dá respostas racionais, porque para os modernistas não é, entendeu? E estou falando assim, vários modernistas tinham crença divina, crença em Deus, outros não, mas o sentido ali era a separação mesmo, ok? Na modernidade. Diferentes perspectivas. Alguns filósofos e teólogos argumentam que a filosofia e a religião são complementares, elas se complementam. Com a filosofia oferecendo uma base racional para a fé
e a religião proporcionando uma dimensão espiritual para a vida humana. Então, por exemplo, a gente vê como, olha que interessante, nesse sentido, a Igreja Católica, ela tem ali uma formação para os seus padres, os sacerdotes, nessa linha. Por que os padres, né, em sua maioria, eu acho que se não me engano isso acontece em todo mundo, né? Mas o padre, antes de se tornar padre, o estudo dele, ele faz primeiro uma filosofia. Para quê? Para ele ter uma base racional, uma base ali lógica, sobre o pensamento humano, sobre aquilo que acontece no mundo através do olhar da filosofia, e depois ele estuda teologia para olhar essa questão, essa dimensão espiritual. Então, para você ver que a formação de um padre, ela necessita de filosofia e teologia, mas isso não é à toa, entendeu? É porque tem essa perspectiva. Vamos lá aprender sobre o que o mundo, né, o mundo racional fala, né, qual que é a base que a gente tem que ter nisso aí, e depois o que a nossa religião, a teologia católica, vai falar. Então, nesse sentido. Então, gente, eu estou dando só um exemplo aqui, né, mas essa é uma perspectiva da filosofia, né, sobre a religião. Gente, e é basicamente isso aí. Filosofia para entender teologia. Esse aqui é um capo de um livro. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e estamos sempre aí. Grande abraço, até mais.